Olá, meu nome é Bárbara, sou chefe de cozinha e hoje vocês vão fazer comigo um risoto caprese. A primeira etapa desse risoto, a gente vai começar pelo caldo. Então a gente vai preparar um caldo de legumes bem simples e saboroso. Aqui na minha panela, para o nosso caldo, eu vou colocar legumes, vou colocar a cebola, mas como eu não vou precisar fazer um caldo claro, eu vou colocar as cascas da cebola também. Vou colocar cenoura. Vou colocar também alho poró e umas ervas, como o caule da salsinha e da cebolinha. Vou colocar também um pouco de tomilho. E folhas de limão. Vou colocar também um pouco de pimenta do reino. E é isso, aí agora a gente coloca água, ele vai começar a esquentar, vai começar a cozinhar e a gente quer fogo baixo, porque a gente não quer que ele reduza essa água, a gente quer que ele só vai aromatizando e pegando o sabor dos legumes que estão aqui, né? E aqui a gente vai deixar ele cozinhar, pegar todo o sabor que ele precisa, para quando a gente começar a fazer nosso risoto, ele já vai estar pronto, porque a gente precisa entrar com o caldo quente no risoto, né? Então, nossa primeira etapa está pronta. E agora a gente vai para os tomates. Como é um risoto caprese, eu vou usar tomates nesse risoto também. Mas eu vou assá-los, para a gente colocar ele no meio do risoto depois também. Então, aqui eu vou cortar os meus tomates em 4 mesmo. Vai ser com polpa, com tudo, com a pele, que depois a gente tira. Então, aqui a gente tem 3 tomatinhos. Eu vou colocar aqui, você pode usar de sua preferência. Também dá bastante pra gente colocar tomate cereja, que fica muito bom. Mas hoje eu vou usar esse tomate. Vou colocar também meia cebola pra ajudar no sabor. Vou colocar aqui também pra ajudar a aromatizar nossos tomates, tomilho, azeite e um pouquinho de sal. E assim ficou o nosso tomate. E agora a gente leva pro forno. Eu não quero que eles criem muita cor, é só para eles assarem mesmo e soltar o aroma que eles têm, o sabor que eles têm. Então eu vou colocar no forno, mas uma temperatura mais baixa. E agora a gente vai para a terceira etapa desse risoto, que vai ser um pesto que não é pesto. Vai ser uma releitura de pesto, mas tem as nuts, então a gente vai fazer tipo um molhinho de manjericão. Então aqui eu vou colocar manjericão, parmesão e um azeite de boa qualidade. E aí a gente leva para bater. E nosso azeite aqui com ervas ficou pronto. Bom, agora a gente pode começar o risoto propriamente dito, né? A gente fez tudo que vai entrar depois e agora a gente já pode começar com o risoto. Então agora a gente pode começar com o risoto. Eu vou entrar aqui com a minha panela quente, um fio de azeite. No risoto, seria bom não colocar cebola, tá? Que nem a gente faz um arroz normalmente ou qualquer outro refogado que a gente gosta de colocar cebola primeiro. Nesse caso aqui, eu diria, se vocês gostam de usar cebola, faz que nem eu fiz agora. A gente colocou pra assar, que depois ela vai entrar aqui e a gente vai ter o sabor e o aroma da cebola. Mas quando a gente refoga a cebola, ela solta muita água. E pra gente refogar o arroz depois, que a gente precisa fritar o arroz, para depois ele soltar o amido que ele tem, né? Então, eu aconselho não colocar cebola nesse caso, tá? E nem, independente de qual sabor você fizer, se você quiser cebola, você coloca no final. A gente vai entrar com o arroz. E aqui a gente vai refogar ela pra dar uma fritada mesmo nela. Pra começar a entrar com a água pra cozinhar. Todo risoto, ele começa igual. Então você precisa sempre fazer essas etapas para ter um risoto perfeito
Mas o que vai mudar aqui vai ser o sabor que você vai querer colocar. Se você quiser colocar um queijo diferente, se você quiser com uma carne, colocar um caldo de carne ou de frango. Você vai ver que no final você consegue mudar o sabor do seu risoto. Mas no começo é igual para todos. Não precisa deixar o fogo muito alto, senão acaba queimando aqui o arroz. É só para ele dar uma fritada mesmo. Ó, enquanto isso, vocês conseguem ver que aqui o caldo ele tá quente, mas ele não tá fervendo loucamente para não perder o próprio líquido, né? Eu quero manter esse líquido aqui pra gente conseguir usar. Aqui, ó, eles já estão bem fritinhos, que a gente consegue ver. E aí agora a etapa seguinte é entrar com ácido de sua preferência, tá? Aqui a gente vai entrar com vinho rosé, mas pode ser vinho branco, pode ser uma cerveja. Pode ser qualquer ácido de sua preferência, tá? O que eu não aconselho nesse risoto é colocar, por exemplo, um vinho tinto, senão ele vai acabar ficando muito escuro. Mas você pode usar um vinho tinto se você for fazer uma coisa com uma carne vermelha, que aí fica muito bom. E aqui ele já começou a cozinhar, porque a gente entrou com líquido, mas a gente tem que esperar ele queimar todo o álcool. Agora que o álcool evaporou, a gente entra com o nosso caldo que tá pronto aqui e tá quente. Eu coloquei 2 xícaras de arroz, então a gente vai precisar de 4 xícaras de líquido, né? Mas a gente vai colocando aos poucos, tá? Aqui eu vou entrar com o líquido, eu vou colocar uma peneira pra evitar que venha algum resquício de verduras daqui ou legumes. E agora a gente vai vendo. Quando ele estiver quase sem líquido, a gente entra com mais líquido até ele pegar o ponto que a gente precisa. Ó, vocês conseguem ver porque conta que eu usei o vinho rosé, ele já tá um pouquinho rosa. Se eu usasse o vinho tinto, ele ia estar agora bem mais escuro. Então o ideal é usar ou o rosé ou o vinho branco, ou até uma cerveja de sua preferência. E foi como eu falei pra vocês. Como eu usei a casca da cebola, a casca da cenoura, o caldo ele ficou mais escuro. Como eu vou fazer um risoto que ele vai tomate, então ele vai acabar ficando mais escuro, tudo bem. Agora, se eu fosse fazer um risoto que eu fizesse ele claro, se fosse só de queijo, algo do tipo, e aí eu não ia usar a parte escura desses vegetais, eu usaria a parte clara, né? Que é a cebola, usaria a parte branca da cebola, que aí o meu caldo ficaria mais claro. Mas em relação ao gosto, fica parecido, é só a mesma coloração nesse caldo. E agora, enquanto a gente espera esse caldo reduzir, a gente vai trabalhar com o tomate. Como vocês podem ver, ele não pegou muita coloração, que era o que eu não queria mesmo. Eu só deu uma assada mesmo e soltou aqui o aroma tanto do tomilho, quanto dela, quanto da cebola. E agora, ó, a gente consegue tirar fácil a casca dela. Então se você não quiser casca no risoto, essa é a hora que você consegue tirar bem facilmente. Você não precisa fazer muito esforço. Ela sai aqui, ó, e você coloca no cantinho aqui da sua tray. Porque aí, agora, a gente vai bater esse tomate. E sempre vai dando aquela misturada nele, para ele também não ficar muito fora do caldo e para ele soltar o amido que a gente precisa, né? Mas, tem um porém. Muita gente acha que para fazer um risoto bom, você tem que ficar aqui mexendo loucamente nele, que nem como se fosse um brigadeiro. Mas não. Ele, por si só, ele já vai soltar o amido dele, ele já vai fazer o trabalho dele. Aqui a gente só vai dar uma ajuda. Mas não necessariamente a gente tem que ficar aqui que nem um louco cozinhando aqui e mexendo, tá? Então a gente entra com os tomates. E o tomilho a gente deixa aqui porque ele já fez o trabalho dele. Nesse preparo a gente nem precisa colocar água, porque eles soltam a água deles e formam o próprio caldo, né? Aqui eu já coloquei as minhas 4 xícaras de água, que nem eu falei no começo. Então, tecnicamente, eles já vão estar cozidos, tá? Mas a gente sempre experimenta, ver se eles estão al dente, pra então finalizar. Aqui eu já vejo que ela tá al dente, tá quase chegando lá, falta bem pouquinho. Então eu já vou entrar com o tomate. Enquanto ela tá aqui pegando o sabor do tomate, a gente já vai ralando um pouco de parmesão. E já podemos entrar com ele.
Antes de experimentar o sal, a gente entra com a manteiga, e como ela tem sal, não dá pra experimentar. E me digam aí, vocês gostam de risoto? Vocês são fãs de risoto? Eu adoro risoto. Aqui a gente sempre faz de vários sabores. E o bom do risoto é que você consegue criar. Você consegue ir com sua imaginação, porque aqui a gente só tem que tomar cuidado na hora de combinar sabores, mas você consegue criar com muitos ingredientes. Então agora a gente experimenta. Eu entrei com mais manteiga, mas já pode desligar, que com o calor do risoto ela já derrete. E ela vai dando esse brilho aqui no... Vou entrar um pouquinho de pimenta do reino, branca. Lembrando que não coloque muito sal, vai com cuidado agora no final, porque a gente não finalizou todo o risoto, né? Aqui a gente acabou, ele tá pronto, mas a gente ainda vai finalizar, vai colocar o azeite que a gente fez, vai colocar ainda queijo, então vocês tomam cuidado com isso. E outra coisa, se sobrou água aqui do seu caldo, não jogue fora, tá? Você pode guardar esse caldo e usar para uma próxima vez. Mesmo que tenha ficado só um finalzinho, guarda. Pode já colocar na água do macarrão se você quiser, se fosse muito pouco. Você pode fazer muitas coisas, mas sempre guarda, porque aí quando você precisar, também você já tem e tá ali no freezer congelado. E agora a gente vai empratar. A gente entra com o nosso azeite que a gente fez. Pra dar um contraste, a gente coloca também tomate fresco. Aí agora a gente pode usar o cherry tomato ou qualquer um outro que você queira. E pra finalizar o caprese, a gente entra com a mozzarella fresca, que com o calor do risoto ela vai dando uma derretida. E ficou pronto. Vamos ver como que ficou. Foi o que eu falei. Toma cuidado no sal, porque a gente ainda vai entrar com azeite, que tem parmesão, tem um queijo aqui. Mas ficou sensacional, ficou muito bom. Não deixem de fazer essa receita. Faz o azeite com o manjericão e o parmesão, que fica de outro mundo. Vai ficar muito bom. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir esse vídeo, de me seguir, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Não deixa de se inscrever aqui também. Ative o sininho para as notificações, porque muita gente acaba me seguindo, mas acaba não vendo os meus vídeos, porque não recebem as notificações dos vídeos. E a gente se vê numa próxima.